Bom dia, tudo bem? Meu nome é Giovana, sou aluna do curso de Química da FRJ, a minha orientadora é a Gabriela Vanini e hoje vou apresentar o meu trabalho e o seu título é Avaliação Geoquímica Molecular de Petróleos Brasileiros aplicada em estudos forenses. Inicialmente, eu vou falar o que é o petróleo e suas características. Bem, o petróleo é considerado uma matriz de grande complexidade, sendo uma das matérias-primas mais desafiadoras para as análises químicas, já que ele apresenta milhares de constituintes. Levando em conta a sua composição, o petróleo é formado a partir da matéria orgânica depositada em bacias sedimentares ao longo do tempo geológico. Sendo assim, do ponto de vista composicional, o petróleo pode ser definido como uma mistura de compostos orgânicos, sendo predominantemente o hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos. Estes hidrocarbonetos são classificados em parafínicos, naftênios e aromáticos, contendo também compostos heteroatômicos, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Mas como é formado o petróleo? O processo de formação do petróleo se iniciou há milhares de anos, onde restos de organismos mortos foram enterrados sobre camadas de sedimentos. Dessa forma, com o aumento de temperatura e pressão, foram formados os hidrocarbonetos, e estes migraram para as rochas e lá ficaram retidos. E essa preservação da matéria orgânica nos sedimentos fornece um registro molecular dos processos biológicos em diferentes ambientes, sedimentos, por meio da identificação de biomarcadores, onde os biomarcadores são compostos provenientes dos seres vivos, que deram origem ao petróleo. Eles são bastante estáveis, mostram pouco ou nenhuma mudança nas estruturas das suas moléculas orgânicas. Como os biomarcadores são bastante estáveis, eles carregam informações sobre a natureza, origem, tipo, condições geológicas e histórica térmica desses organismos, ou seja, uma impressão digital química. Aqui podemos ver algumas estruturas de alguns biomarcadores. No intuito de se obter uma avaliação geoquímica molecular detalhada do petróleo, podemos destacar duas técnicas analíticas. Uma delas é a cromatografia gasosa bidimensional abrangente acoplada a espectrômetros de massas por tempo de voo, GC, TOF-MS, que permite um aumento na capacidade de separação das classes de substâncias e uma identificação individual das mesmas, com um aumento na seletividade. A outra técnica utilizada foi a espectrometria de massas de alta resolução, Orbitrap-HRMS, que permite a caracterização da fração não volátil e dos constituintes polares, contendo heteroátomos, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Na fonte de ionização eletrospray, as moléculas do analito são ionizadas em solução e transferidas para a fase gasosa como entidades isoladas, geralmente na forma de cátions, no modo positivo, ou ânions, no modo negativo. Por esse modo de ionização, as moléculas de baixa ou alta massa molecular, alta polaridade e complexidade estrutural podem ser facilmente analisadas por espectrometria de massas. Como relevância desse trabalho, notou-se que com o aumento da demanda e necessidade por recursos naturais, como o petróleo, houve um destaque maior em pesquisas envolvendo as etapas de exploração, refino, transporte e uso de derivados. Devido a esses fatos, é importante ressaltar o aumento de crimes ambientais, como, por exemplo, o derramamento de óleo e adulteração de combustível. Com isso, as ciências forenses focam diretamente em fornecer evidências físico-químicas para a justiça, por meio de análise de várias substâncias como petróleo e seus derivados, de forma de dar uma resposta mais rápida e confiável nas elucidações desses casos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é aplicar técnicas analíticas avançadas com o auxílio da cromatografia gasosa bidimensional e espectrometria de massas. Dessa maneira, será possível monitorar e classificar essas substâncias presentes em óleos com diferentes valores de grau API, facilitando a otimização dos processos analíticos existentes. Além disso, os valores gerados apresentarão potencial aplicação em estudos forenses, envolvendo petróleos adulterados
e de acidentes ambientais. Entrando na parte da metodologia, foram analisadas 6 amostras de diferentes valores de grau API, onde sendo 2 de petróleo pesado, com valores 17,7 e 26,9, 2 de intermediário, com valores de 29,0 e 30,6, e uma amostra com grau API leve, com valor de 34,4. A amostra do IBAMA não foi fornecido o seu grau API. Inicialmente foi realizado um fracionamento do petróleo em cromatografia líquida de 6 amostras de petróleo. Esse fracionamento separa os compostos saturados, aromáticos e polares. Para realizá-lo, foi inicialmente pesado 100 mg de amostras de petróleo, sendo que na primeira etapa foi retirada uma fração de saturados, após a fração de aromáticos e por último a de polares. Aqui mostra como funciona o fracionamento na prática. Aqui é a primeira fração de saturados, na segunda imagem a dos aromáticos e por último a dos polares. Com a fração de saturados obtida do fracionamento, foi adicionado hexano, acetona e solução de ureia e metanol. E após foi obtido o isolamento das frações de hidrocarbonetos cíclicos e ramificados dos hidrocarbonetos lineares. Na análise GC-GC-TOF-MS, a partir da fração de saturados, foi feita uma extração para os cíclicos e ramificados, e estes foram analisados pela cromatografia gasosa bidimensional, onde, nessa fração, foi adicionado os padrões deuterados e os dados gerados foram tratados no software Chromatof. Já na parte do Orbitrap, as análises foram feitas em 2 formas. Para o petróleo bruto, este foi dissolvido em tolueno em metanol e adicionado aditivos, ácido fórmico para o modo positivo e hidróxido de amônio para o modo negativo. Já para a fração dos polares, que foi extraída pelo fracionamento em coluna inicialmente, foi também dissolvido em tolueno e metanol e adicionados aditivos, ácido fórmico e hidróxido de amônio, chegando a uma concentração de 1 mg por ml. Ambas as amostras foram analisadas no Orbitrap e os dados foram tratados no software Compose e Excalibur. A partir da metodologia apresentada, agora será mostrados os resultados obtidos nesse trabalho. Primeiramente, temos os resultados do fracionamento do petróleo por cromatografia em coluna. Essa tabela apresenta a porcentagem de cada fração obtida do fracionamento, onde a amostra do IBAMA apresentou a maior fração de saturados. Com os resultados de GC-GC-TOF-MS, foi feita uma análise qualitativa em um cromatograma bidimensional, onde o eixo X tem a primeira dimensão e no eixo Y a segunda dimensão. E nesse cromatograma foi identificado os padrões deuterados, que foram posteriormente utilizados para análise semi-quantitativa. Já analisando o cromatograma de íons totais, o TIC, observando com a mesma intensidade de cores, é possível observar uma diferença nos cromatogramas, no qual o cromatograma da amostra do IBAMA, para a mesma relação sinal-ruído, temos uma menor intensidade dos compostos. Quando é posto o íon característico de razão massa-carga 191, foi possível identificar diversos biomarcadores, entre eles opanos, terpanos tricíclicos e gamacerano, onde na amostra pesada, com grau API 17,7, foram encontrados 28 biomarcadores, e na amostra também pesada, com grau API 26,9, também foram identificados 28 biomarcadores. Já nas amostras com grau API intermediário, a com valor 29,0 apresentou 24 biomarcadores, já a com valor 30,6 apresentou 28 biomarcadores. E por último, na amostra com grau API leve, com valor de 34,4, apresentou-se também 28 biomarcadores. Já na amostra do IBAMA, apresentou somente 17 biomarcadores.
Continuando nos resultados de GCGC TOEFL-MS, mas na análise semi-quantitativa, podemos observar que a amostra 149, com grau API 26,9, apresentou a maior concentração de H30 e entre outros biomarcadores. Conforme já foi verificado na análise semi-quantitativa, na cromatografia de íons totais, a concentração de biomarcadores na amostra do IBAMA são bem menores comparada às outras amostras. As razões pristano e fitano e os N-alcanos pristano NC17 e fitano C18 são utilizados para avaliar o grau de biodegradação. Em óleos de biodegradação moderada, essas razões apresentam valores mais elevados que óleos não biodegradáveis. Como podemos ver, a amostra 149 apresentou maior biodegradação. Outro parâmetro bastante utilizado para avaliação do grau de maturidade térmica de óleos é a razão TS mais TSTM e TSH30. Agora, para a análise do Orbitrap, foi feito 2 tipos de análises, como eu já havia abordado na experimental anteriormente. Iniciando pela análise do petróleo bruto, no modo positivo, da amostra de grau API 29, notou-se que a classe dos nitrogenados a mais abundante, onde no gráfico da fração relativa de cada amostra, foi vista que a amostra do IBAMA apresentou a maior fração. Tendo em vista disso, foi plotado o gráfico do número de DBE, índice de deficiência de hidrogênios, pelo número de carbonos, onde a amostra do IBAMA apresentou o maior número de carbonos, de C12 a C66, com DBE de 6 a 12. Já pela análise da fração dos polares, obtida do fracionamento em coluna, no modo positivo, da amostra de grau API 29, notou-se que a classe dos nitrogenados a mais abundante em 4 amostras, onde no gráfico é visto que a amostra do IBAMA apresentou a maior fração de nitrogênio. É importante ressaltar que nessa análise dos polares apresentou mais classe do que a do petróleo bruto. Observando o gráfico de DBE vezes o número de carbonos, a amostra do IBAMA apresentou novamente um alto número de carbonos com variação de C13 a C63, com um DBE de 5 a 7. Agora, pela análise do Orbitrap, no modo negativo, vimos que a classe dos oxigenados, onde na amostra de grau API 34,4 apresentou a maior fração abundante. Porém, no gráfico de DBE vezes o número de carbonos, a amostra pesada que teve a maior variação, de C11 a C47, com DBE de 3 a 5. Na fração dos polares, a amostra pesada apresentou a maior fração relativa de O2. Novamente, a amostra pesada que teve o maior número de carbonos, variando de C9 a C41, com DBE de 2 a 4,5. Por fim, pode-se concluir que esse trabalho permitiu ver que a integração das técnicas analíticas utilizadas foram fundamentais para a caracterização completa do petróleo através dos biomarcadores. O estudo permitiu uma diferenciação de amostras de petróleo e, a partir da técnica GCGC TOEFL-MS, foi possível identificar entre 17 a 28 biomarcadores nas diferentes amostras de petróleo com diferentes graus API. Foi possível realizar uma avaliação geoquímica molecular de 6 amostras de petróleo brasileiro, na qual a amostra do IBAMA, coletada no derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro, apresentou um perfil químico diferente dos demais petróleos, com biomarcadores em menores concentrações. A próxima etapa será o estudo quimiométrico desses dados. Esse trabalho contribuiu para minha formação individual, pois me possibilitou o conhecimento na área petrolífera e geoquímica forense. Além disso, fiz cursos de Química Analítica Avançada no GCGC TOEFL-MS e Orbitrap HRMS, e também fiz treinamentos de dados de softwares do Chromatoff, Compose e Excalibur, e também me permitiu o conhecimento da biblioteca NIST, e eu sou bolsista do CNPq.
Agradeço à 11ª SIAC, ao CNPq e ao IBAMA. Obrigada.